Amados irmãos em Cristo Jesus, louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que está sempre conosco, nos consolando, nos alertando e intercedendo por nós. Nessa oportunidade, nós iremos falar sobre o reinado, os acontecimentos do reinado de Manassés. Manassés, para quem não sabe, era filho de Ezequias. Nós sabemos que Ezequias era um rei piedoso, graças a Deus por isso. Já o seu filho era o contrário. Ele não seguiu os preceitos do seu pai. E para nós entendermos a história, os acontecimentos do reinado de Manassés, nós estamos aqui em 2 Reis, capítulo 21. Só que você pode ler esse capítulo 21, que contém 50% do que contém nos versículos de 21 a 9, tá? 21, de 10 a 15, está lá em 2 Crônicas, capítulo número 33, tá? Capítulo número 33, está lá a história. Ok? Segundo Crônicas, capítulo 33. Tudo bem, mas o que nós vamos falar nesta noite, nesse momento, tá? É sobre os atos de Manassés. Ele tinha apenas 12 anos quando começou a reinar e reinou por 55 anos. Lá em 2 Crônicas diz o nome da mãe dele. Já em 2 Reis não cita o nome da mãe dele, só do pai, que era Ezequias. E do capítulo 21 ao 23 de 2 Reis, nos fala de cinco reis, mas nós vamos citar aqui apenas alguns, entre ele, Manassés e Josias, somente esses dois, tá? Tem também o rei Amon, que governou apenas 2 anos, ok? E Joacás, apenas 3 meses. E o nosso próximo estudo, ok? Nós encontraremos Joaquim. O interessante a respeito de Manassés e Josias, há uma diferença de Manassés e Josias, é que Manassés começou sendo um mau rei e terminou sendo um bom rei. Já Josias não. Josias buscava o Senhor desde cedo, a sua vida, mas termina seu reinado com desobediência. Vimos? Com desobediência. Vamos lá, portanto, compartilhar com os irmãos os acontecimentos, as atitudes e os atos de Manassés. Os historiadores calculam que Manassés, pelo menos, olha aí, irmão, 10 anos governou juntamente com seu pai. 10 anos. O pai dele governou 29, e ele, desses 29, ele passou 10 anos governando mais o pai dele. Entendeu? Em conjunto com o seu piedoso Ezequias. Manassés era um homem mau, irmãos. Pior que qualquer outro que já existiu antes e depois dele. Como é estranho, né, irmão, o fato do pai piedoso Ezequias ter reinado apenas 29 anos, enquanto o ímpio Manassés reinou 55 anos. Irmãos, não dá para a gente entender, né? Que podia ter reinado 55 anos, podia ter sido Ezequias, mas aí Deus tem suas maneiras de trabalhar, e aí nós só apenas aceitamos
as maneiras que Deus trabalha. Manassés reinou 55 anos, no entanto, Deus dava, veja bem, Deus dava ao povo exatamente o que eles mereciam. Tá? Não muito depois de Ezequias sair da cena, revelou-se o caráter de Manassés. Durante os 10 anos, Manassés não podia fazer o que ele fez, porque o seu pai estava ali junto dele, com certeza o pai não iria aceitar. Ok? Então ele erigiu, não é isso? Erigiu. O que Ezequias puseram abaixo. Você pode ler também lá em Gênesis capítulo 26, versículo de número 18. E faça um contraste, né, com Isaac. Manassés, em vez de imitar o piedoso Ezequias, seguiu os passos do rei Acabe. A tradição diz que Manassés errou. Aliás, a tradição, não estou dizendo que é a Bíblia não, a tradição diz que Manassés cerrou Ezequias, tá? No meio. Aí você pode ler lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 37. Manassés levou sua idolatria, irmãos, até os pátios do templo. Ele se rebelou contra o exemplo do seu pai. Se rebelou contra o exemplo do seu pai piedoso e contra a lei do Senhor Jesus. Agora sim, irmãos, é como eu falei naquela hora. Para conhecermos a história direitinho, né, dos atos de 2 Reis, aliás, de Manassés, nós temos que ler aí 2 Crônicas, capítulo 33, versículo de 11 a 20. Só que eu li completo, viu? Eu não sei onde é que está mais. Está aqui, 2 Crônicas 33, de 11 a 20. Você pode ler em casa, né, irmãos? De 11 a 20. Por isso o Senhor enviou comandante do exército assírio e ele capturou Manassés. Por causa de quê? Da sua desobediência. Por causa das suas maldades. Por causa das suas idolatrias. Por causa do seu comportamento e a falta de caráter e o desrespeito para com a palavra do Senhor Jesus. Sabe o que aconteceu? Se você leu 11, você está aqui. Foi o que fez, o que aconteceu? No versículo 11. Vou ler novamente, irmãos. Por isso o Senhor enviou os comandantes do exército assírio e eles capturou Manassés, puseram um gancho no seu nariz e prenderam com corrente de bronze e o levaram para onde? Para a Babilônia. Porque teimou-se e não pode teimar. Não se pode teimar com Deus. Ok? Não se pode. Aqui nós conhecemos a história dele. Veja, Deus enviou seus profetas para advertir, advertiu o rei, mas o rei não ouviu. Então o que aconteceu? O Senhor anunciou à nação que estava para vir julgamento e cativeiro. Judá testemunhará o julgamento de Samaria, mas isso não levou o povo ao arrependimento. Você te avisa e avisa, mas o povo não vai ao arrependimento. Entra num ouvido e sai no outro. Então, o Senhor prometeu a tratar a casa de Davi da mesma forma que trataram a casa de Acabe. O que aconteceu? O capitão assírio levou Manassés para a Babilônia, onde ele ficou preso. É aí, irmãos. É aí que entra a outra parte do homem, que é aquela parte da humilhação. Enquanto isso, irmãos, ele só afrontava Deus. Mas depois dessa prisão, aí ele, Manassés, buscou ao Senhor.
Você vê, irmãos, por isso que Deus coloca as pessoas em prisões. Prisões, irmãos. Por quê? Porque as pessoas só lembram de Deus quando estão presos a uma doença, preso como é que se diz, isolado. Aí, irmãos, 2 Crônica 33, versículo 12, né? Com isso, é típico de muitas pessoas, irmãos. Ele, angustiado, suplicou várias vezes ao Senhor. O Senhor, em sua graça, não era porque ele era obediente, não. Em sua graça, perdoou o perverso rei e permitiu que retornasse ao trono. Olha como é que Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha em favor dos que se humilham com sinceridade e oram. Foi isso que aconteceu. Deus agora foi trabalhar em favor de Manassés, porque ele foi sincero, ele se humilhou em oração. Como eu estava dizendo, claro, estou dizendo, Deus trabalha em favor daqueles que oram, daqueles que se humilham com sinceridade. Amados irmãos em Cristo Jesus, nosso tempo já um pouco esgotado, não vai dar para passar para vocês, tá? O que ele fez, a reforma que ele fez, que Manassés fez, depois que Deus perdoou os seus pecados, depois do momento de aflição, isso, ele se arrependeu, orou, Deus perdoou. Aí nós temos aí a sua reforma, que é de 2 Coríntios, 2 Crônicas, capítulo 13, ao versículo 13 e 12, a 20, perdão, irmãos, 13 a 20. Ali está a reforma que ele fez depois da conversão dele, né, irmãos? Que é depois do arrependimento. Aí nós vamos ficar por aqui, agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por ter nos concedido essa oportunidade de levar, de compartilhar com os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus uma partilha, uma partícula da palavra do Senhor Jesus nesta oportunidade. Eu quero solicitar a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e dê o seu like, se possível. Dê o seu like e o seu dislike, tá ok? Nos acompanhem também lá no Instagram, no Facebook, no grupo Ora Vem Senhor Jesus e lá na minha página Semeando a Palavra de Deus. Contamos com vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém, Jesus.